Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E para essa semana, e para esse ano na verdade, eu vou trazer uma proposta um pouquinho diferente. Recentemente eu ganhei 6 livros da minha amiga Mábia, e são os 6 primeiros de uma série de 12, chamada The House of Night. Eu li o primeiro, que é esse daqui, Marcada. E pensei, cá com os meus botões, para que é que eu vou esperar ler todos os 12 para trazer uma única resenha, sendo que provavelmente isso vai ficar muito extenso, muito cansativo, porque é muito conteúdo em 12 livros, se eu posso trazer individualmente. Então, optei por propor uma série para a série aqui no canal. Então, todo mês, vou tentar com todas as minhas forças, todo mês eu vou trazer a resenha de um dos livros da série. Para janeiro, cá estamos com o primeiro que eu já li, Marcada. Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre a premissa dessa história, que é bem diferente, e depois as minhas impressões sobre, enfim, a dinâmica dos personagens e tudo mais. Para início de conversa, a história é de o quê? Vampiros. Já ficou clichê. Eu amo ficção, eu amo fantasia, eu amo histórias de vampiros, independente de ser, sei lá, vampiro da saga Crepúsculo, de The Vampire Diaries ou Drácula de Bram Stoker. Não tem problema, eu gosto, é sensacional, é algo que me chama atenção. Só que aqui, cara, nós não estamos falando daquela transformação vampiresca em que, um vampiro ali, centenário, vem e, morde o pescoço da sua vítima e de repente ela começa a agonizar e, puf, quando desperta, que os olhos se abrem, estão vermelhos. Não é essa a vibe. Aqui é o seguinte, nessa história de The House of Night. As pessoas são marcadas, essencialmente jovens ali, na época do colegial, ensino médio, né? Ensino médio aqui no Brasil, enfim. E depois de marcadas, elas vão para uma escola específica para estas pessoas, estes jovens que estão ali no processo de transformação. E eles vão ficar ali por alguns anos, eles vão treinar aspectos das suas habilidades, enfim, reforçar conhecimentos sobre toda a mitologia ligada a vampiros e tudo mais. E, o interessante, nessa história, os vampiros eles não são criaturas apenas míticas, não são. A sociedade como um todo, na qual eles estão inseridos, sabem da existência dos vampiros. E existe uma resistência natural a esses vampiros, que a oposição ali tá como as pessoas de fé, que são contrárias a essas criaturas, a essas pessoas ali vampirescas. Beleza. Voltando na parte da transformação, que vão ficar por uns anos nessa escola, é possível que no decorrer desses anos você não sobreviva à transformação. Ou seja, você vai ser marcado, mas não há garantia de que você vai chegar até os finalmente da transformação. Você pode morrer no processo. Olha só que divertido, não é mesmo? Que diferente, bem diferente de todas aquelas mitologias que eu mencionei. Crepúsculo, The Vampire Diaries, Drácula de Bram Stoker. Enfim, a loucura. E aí aqui nós temos um pouquinho de mitologia grega aliada a essa questão dos vampiros. Porque aqui, em The House of Night, nessa escola essencialmente, os vampiros de uma maneira geral, eles adoram a uma deusa, a uma figura da mitologia grega, Nyx. Seria ali nada mais, nada menos do que a personificação da noite, a deusa da noite. E aí nós vemos a partir disso que eles trabalham muito da questão mais espiritualista, vou dizer assim, que é aquela coisa assim mais de um chamado para as coisas, de um pressentimento, uma sensação
de alguns feitiços, de algumas, sabe, de alguns formatos diferentes de interação entre eles. Então, isso é bem divertido de você ler, é bem diferente. Você vai ver que existe ali uma ligação espiritual dentro de um contexto de uma mitologia que é de vampiros, que geralmente traz a ideia de um ser sem alma, que eu mencionei Crepúsculo. O Edward, que é o protagonista, ele fala isso várias vezes, que não tem alma, que a alma dele, enfim, já está perdida, algo assim. Aqui nós vemos algo um pouquinho diferente. Eu diria que é uma percepção diferente da própria condição enquanto uma criatura, um vampiro. E isso foi legal de ler logo nesse primeiro livro. E aí, falando mais do contexto técnico do texto, da produção, eu tenho um pouquinho de resistência quanto a... Nós estamos falando de adolescentes, como eu disse, né? Especialmente a protagonista, que é uma vampira em transformação. Só que aí tem uma coisa muito exagerada, que é aquela vibe Estados Unidos, né? A ambientação. É aquela vibe típica de que adolescentes são babacas, bem mais do que em qualquer outro lugar do planeta, ao que parece. Então tem algumas coisas que eu particularmente acho meio forçadas. Não sei se é condizente com a realidade, com a cultura local de lá, porque, enfim, nunca vivi pra saber. Mas eu acho um pouquinho exaustivo. Questão de algumas gírias, alguns comportamentos, algumas coisas que vão, assim, se repetindo, um padrão que se repete. Mas ok. Fora isso, a história é bem legal. É fácil de você absorver pelo seguinte: é narrado em primeira pessoa. Sempre que uma história é narrada em primeira pessoa, é mais fácil de você se aproximar do contexto. Você está vendo diretamente, você está lendo como que a pessoa está se sentindo, qual que é a relação dela com os personagens, qual que é o sentimento que ela tem em relação às situações. E os personagens são bem interessantes. Eu já tenho algumas teorias, obviamente eu não vou falar aqui, porque senão eu daria spoiler sei lá, vai que eu acerto as minhas teorias, eu vou estar dando spoiler do que é uma possibilidade para os próximos livros, perde a graça. Mas os personagens são bem interessantes, e todos têm uma história de vida, uma trajetória, algo ali que os define de uma certa forma, e a dinâmica entre eles é interessante. Obviamente tem aquela personagem que se opõe ali à protagonista e é tida como aquela que você vai odiar, você vai detestar, mas já me avisaram que há uma mudança no decorrer dos livros, vou aguardar e conforme eu for trazendo, eu deixo aqui para vocês as minhas impressões. Mas no geral, até o momento a minha percepção é uma história bem legal, bem interessante. A premissa é diferente, como eu disse, então você não vai estar vendo mais do mesmo. E uma coisa legal, essa história ela foi escrita, né, essa série de livros, por mãe e filha, as escritoras do livro. Então, assim, é bem diferente. É aquela vibe de entra-se com o contexto cultural, entra-se com um toque de jovialidade para a história. É uma mistura interessante. Eu ainda não tinha lido nenhum livro nessa vibe de parceria para escrita nesse contexto. Então, até o momento, bem bacana. Vamos ver no próximo mês, em fevereiro, o livro 2. O livro 2, a propósito, é este daqui, Traída. Então, será o próximo da lista. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de dizer que todos esses que eu for trazendo da série The House of Night, eu vou deixar salvo em uma playlist específica para eles. Então fica mais fácil de vocês acessarem aqui no canal. Beleza? Certinho? Então, até a próxima semana. Beijo, beijo e tchau, tchau!